Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. No livro de 1 Reis, capítulo de número 17, inicia-se o ministério de Elias, e Elias ele pedri sobre Acabe e é sustentado pelos corvos. A partir do versículo 1 do capítulo 17, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, ele faz uma profecia contra o rei Acabe e diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois que ele profere a profecia, imediatamente a Bíblia não fala o período da profecia e da palavra de Deus, mas a Bíblia nos relata que o Senhor diz para Elias para ele se deslocar da onde ele está e ir para o Oriente para se esconder junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E ali haveria água, e o Senhor tinha ordenado aos corvos para que levasse comida e carne para Elias. E o profeta Elias de imediatamente obedeceu à voz de Deus e fez conforme a palavra do Senhor. E ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia da água do ribeiro. Só que com o passar do tempo, por causa da seca, os olhos d'água começaram a secar e as pessoas começaram a ter muitos problemas por causa da seca causada pela profecia do profeta Elias. Muitas pessoas não entendem e as pessoas acham que quando o Senhor fala para o profeta Elias sair da onde ele está, da terra de Querite, do ribeiro que secou, para ele ir para a cidade de Sarepta, as pessoas acham que o ribeiro secou, não tinha mais água e Elias tinha agora que ir para Sarepta, que o Senhor tinha ordenado apenas tão somente uma mulher para sustentar Elias. Só que por trás do mistério da palavra de Deus, se nós formos analisar, o mesmo Deus que fez o milagre da viúva de Sarepta tinha o poder de fazer o milagre e aquele ribeiro onde o profeta Elias se encontra não ter secado. Aí você me pergunta, então por que o ribeiro de Querite secou e Elias teve que sair de lá e ir para a cidade de Sarepta? Quando Deus ordena para o profeta Elias sair do lugar onde ele se encontrava, diante do Jordão, porque aquele ribeiro tinha secado, Deus já planejava uma coisa bem maior na vida de Elias e na vida da viúva. Quando nós começamos a ler a partir do versículo de número 8 em diante, quando nós vimos lá na frente o milagre acontecendo, e a gente volta novamente aqui no versículo de número 8, diz assim: então veio
a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Só que quando a gente vê Elias se encontrando com a viúva, a Bíblia diz que quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma mulher viúva catando uns cavacos de lenha, e ele pede para ela um pouco de água, e aquela mulher vai buscar água para ele, e quando ela volta, ele diz assim: agora traz para mim também um bocado de pão na tua mão. E aquela mulher simplesmente olha para ele e diz assim: vive o Senhor, que eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vê aqui, eu estou apanhando alguns galhos para que eu possa fazê-lo para mim e para meu filho, para depois morrermos. Ou seja, quando Elias profetizou a seca, ano depois dessa seca sem chuva, muitos problemas vieram sobre a terra. E aquela viúva estava passando por aquele problema justamente por causa da seca. Porque no versículo de número 14 diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ou seja, então aquela viúva estava passando por necessidade por causa da profecia de Elias. Então, quando o Senhor manda Elias sair de Querite para ir para Sarepta, na verdade, Deus secou a fonte onde ele estava bebendo água para que pudesse conduzir Elias até a cidade de Sarepta, porque uma pessoa precisava da ajuda de Deus, do milagre. E para realizar esse milagre, Elias tinha que estar junto a ela. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Deus fala com Elias, Deus diz que já tinha ordenado a essa mulher para que ela sustentasse Elias. Só que quando a gente vê Elias falando com essa mulher, a gente percebe que Deus falou com ela diferente do que falou com Elias. Como Elias era profeta, Elias conhecia bem a voz de Deus. Então, quando Deus falou com Elias, Deus falou de um modo diferente do que falou para a viúva. E qual é o modo que Deus se revela para a viúva? Quando ele pede a água, ela vai buscar. E quando ele pede comida, que ele diz assim: olha, faze conforme a tua palavra. Eu só te peço uma coisa, faz primeiro um pequeno para mim, porque o Senhor diz que da tua panela a farinha não se acabará e da botija o azeite não faltará. Aquela mulher, a partir daquele momento, vendo que não tinha nada a perder, deu o primeiro passo de fé na sua vida. E esse primeiro passo foi fundamental para que Deus pudesse fazer algo tremendo na vida daquela mulher. Então ela vai, prepara um bolo pequeno, traz para o profeta, depois vai para ela e para seu filho. E a partir daquele momento a Bíblia nos afirma que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não cessou, até que veio chuva sobre a terra. Ou seja, o milagre de Deus na vida da mulher não foi um milagre para a vida toda. Não foi um milagre enquanto ela estivesse vivendo. O milagre que Deus fez na vida da viúva foi um milagre temporário, até ela passar por aquela dificuldade. Então Deus criou uma dificuldade na vida do profeta Elias para resolver uma dificuldade maior ainda, que era a dificuldade da vida daquela mulher. Então eu aprendo nessa passagem bíblica que muitas vezes Deus ele cria situações ruins
para, através dessa situação que Deus cria ruim, Deus solucionar uma situação pior ainda. Então, olhando para a palavra de Deus, nós temos a certeza de que, até nos momentos ruins da nossa vida, Deus está trabalhando para trazer algo melhor para cada um de seus filhos. E o importante disso tudo, a fé. A fé daquela mulher mudou a sua história. Então, quando ela sente o desejo de fazer um pão para aquele profeta, de levar até ele a comida que ele tinha falado, Deus tinha ordenado no coração daquela mulher para que ela obedecesse à voz do profeta. Então é interessante frisar isso, que quando Deus falou com aquela mulher, Deus não falou para ela ouvir. Deus não falou no ouvido dela: olha, vai chegar aqui um profeta e ele vai te pedir pão e ele vai te pedir algo e você vai dar. Não. Porque se fosse assim, quando Elias chegou e pediu, ela teria dito: não, mas o Senhor já me revelou que você teria vindo aqui. Não. Deus botou o desejo naquela mulher de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa honesta, e através da sua bondade, da sua honestidade e da sua fé, Deus fez algo bem maior na vida dela. Então é importante que cada cristão aprenda com o Senhor que a fé é um passo pequeno, mas que leva o cristão a fazer coisas grandes na presença de Deus.